pessoal, meu nome é Paola e eu tô aqui junto com meu pai, Valcir França, e esse é o nosso canal Tudo Orgânico. Isso aí. Então, galera, o que acontece? Todos nós amamos ter as nossas plantas em casa, né? Todos nós amamos. Hoje a gente está aqui na nossa região, para vocês terem uma ideia, nós estamos no mês de novembro. Hoje é dia 1º de novembro, né, Paulo? É isso? Uhum. 1º de novembro. E tá frio, galera. Tá frio. Tá fazendo 5 graus aqui na Serra Gaúcha, que é onde nós estamos. Então nós precisamos ter uns cuidados redobrados com as nossas plantas, né? Porque uma plantinha, ela precisa de nós. Nós que a gente mantém as nossas plantas, a grande maioria delas está onde, Paola? Tá aqui nesse vaso faz bastante tempo e a gente precisa trocar essas plantas de vaso, né? Exatamente, substituir por um substrato mais jovem. A gente precisa tirar um pouco, fazer uma poda de raízes, né? É necessário fazer essa poda de raízes, porque quando começa a criar muitas raízes, né, as raízes capilares, que a gente chama, que ela começa a tomar conta do vaso, ela começa a não conseguir absorver muitos nutrientes, ela começa a não oxigenar muito, né? Ela perde essa oxigenação, porque tem muitas raízes, né? E para nós aqui que um clima é frio, a gente precisa tomar mais cuidado ainda com as nossas plantas, porque esfriou demais, por exemplo, amanhã tem risco de geada, né? Os meteorologistas estão dizendo que vai gear. Então, algumas plantas nossas, elas não estão acostumadas com geada. E aí a gente precisa ter também esse cuidado de tirar elas do local aonde possa pegar geada, porque senão vai matar. Estamos, por exemplo, com essa jade. Essa é uma jade, pô. A nossa jade, ela pegou no inverno um pouco de geada, né? E ela sofreu por questão dessa geada que ela pegou. Ela tá uma planta muito bonita, né? Bem robusta. As folhas dela queimaram um pouco com essa geada que pegou, né? Por quê? Não que a jade ela não aguente a geada, ela até suporta a geada sim, mas ela tem que estar o tempo todo ao ar livre, exposta, e aí ela vai acostumando, e ela até flores ela dá, né? Pode pegar geada, mas a nossa não, porque a nossa ela não está acostumada a pegar geada, então ela sofreu. O que a gente vai fazer? Agora ela está se recuperando, ela está vindo muito bonita, porém já faz uns 3 anos que ela está nesse vaso, mais ou menos, né, Paulo? O que a gente vai fazer? Eu não quero que ela cresça mais que isso, por exemplo, até aqui para vocês terem uma ideia, caiu uma folha e saiu uma mudinha. A gente vai guardar essa mudinha porque nós vamos colocar ela num vasinho. Para quê? Ela conseguir crescer e a gente conseguir ter uma planta nova. Exatamente. Pra gente cuidar. Mais uma planta pra nossa coleção inteira. E são muitas, né? Muitas. A gente tem muita plantinha. Então o que a gente vai fazer, pessoal? O que eu quero? O que nós queremos, né, Paulo? Nós. A gente vai tirar essa jade desse vaso grande, né? Vamos colocar ela num vaso menor, porque eu quero cessar o crescimento dela aqui. A ideia é que ela fique mais ou menos nesse formato, parecendo meio que um bonsai. Mais tarde eu quero colocar ela num vaso para bonsai. Não se faz bonsai de jade, né? Realmente, assim, falando no sentido literal, não se faz bonsai de jade. Mas nós queremos fazer algo parecido. Então, o que a gente fez? Pegamos um vaso menor, furamos, né? Tá todo furadinho embaixo, porque precisa de drenagem. Até porque a jade ela é uma suculenta, e as suculentas, elas não, a grande maioria delas não gosta de muita água. Verdade. Então tem que ter uma boa drenagem. Além da boa drenagem, o que a gente precisa, Paola? A gente precisa de um bom substrato, Paulo. Então o que a gente fez? Pegamos um substrato que nós mesmos produzimos aqui na nossa composteira, através da compostagem que a gente faz, que vocês já viram, obviamente, nos nossos vídeos anteriores, né? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, nós vamos... Peguei um pincel
nossos vasos, que a gente também produz a grande maioria dos nossos vasos em casa, né, com cimento e tecido, né, Paola? E a Paola, inclusive, ajuda a pintar, né? Esse aqui é um que foi a Paola que deu a ideia de pintar ele de rosa, né? Um vaso já que a gente tem ele há um bom tempo. Vamos usar, pessoal, esse pincel velho como hashi, né? Para quê? Para a gente dar uma liberada nesse substrato, para nós conseguir tirar essa jade do vaso. Tá pesada, né? O vaso também é bem pesado, bem robusto. Então a gente vai pelas laterais do vaso, vamos liberar primeiro ela. Vamos ver se já sai, eu acho até que ela já sai. Força, olha aqui. Olha aqui. Pode ver, pessoal, que ela tá, ó. O substrato que ela tava já perdeu muitos nutrientes. E pode perceber que é um substrato leve que a gente colocou, né? Ainda tem restos de casca de ovo aqui da nossa compostagem, ó. Mas enfim, pessoal, então o que a gente precisa fazer com ela? Como eu vou colocá-la num vaso menor, a gente vai colocar, vamos usar esse hashi, né? Para nós dar uma liberada nessas raízes, né, pessoal? É isso que a gente precisa fazer. Olha, muitas raízes capilares, né? Então, o que a gente faz? Do tronco, né? Sempre do tronco para fora. Com cuidado para não machucar a planta. Dessa forma, a gente vai liberando as raízes, né? Olha só, pessoal. Isso aqui é o que a gente chama de raízes capilares, né? Então são as raízes capilares. Essas são as raízes que mais absorvem nutrientes. Quando eu falo que é importante a gente ter um substrato solto, um substrato, eu digo um substrato leve, mas o que é? Aquele substrato bem soltinho. Porque na hora de liberar as raízes, facilita, né, Paula? Porque sai com facilidade, ó. Vocês podem perceber que, mesmo com todo esse tempo que ela está nesse vaso, olha, tem restos de casca de ovo ainda, porque a gente faz a nossa própria compostagem. Pessoal, aquilo que eu sempre digo assim, ó, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Né, Paula? E a gente precisa fazer o que, Paula? A nossa parte. Não concorda? Sim, eu concordo bastante com isso. Como é que a gente faz a nossa parte para ajudar a natureza? A gente ajuda as plantas, tipo, isso que a gente está fazendo agora é uma grande parte de ajudar as plantas a viverem mais tempo. Exato. Porque A gente não bota a mudinha de planta fora, a gente reaproveita tudo. Né? O que mais que a gente faz aqui em casa? A gente separa o lixo. Separamos o lixo para evitar bastante. Nós podíamos fazer um vídeo a respeito disso, né, Paula? O que tu acha? Pode ser. Mostrar pra galera que nos acompanha, né? Verdade. Como é que faz a separação do lixo seco, o lixo seletivo, né? E do lixo orgânico. Porque como a gente faz compostagem, aqui em casa, a única coisa que realmente vai pro lixo na rua é o lixo que sai do banheiro. Né? Verdade. O restante a gente reaproveita tudo. Olha só, galera, então é isso que a gente vai fazendo. Ó. Vamos liberando as raízes, né? Tá saindo até com uma certa facilidade. Mas o substrato, vocês não vão conseguir ver, eu acho, porque tá um pouco longe. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só, pessoal. As raízes capilares que eu falo, que são as que mais absorvem nutrientes, né? E esse substrato... Cuidado, Paulo. Esse substrato que a gente tinha colocado, dá para ver que a planta absorveu muitos nutrientes dele. O que a gente vai fazer? Essa terra que a gente está tirando daqui, nós vamos colocar ela na nossa composteira.
Porque daí com os materiais que saem... Aqui, um pedaço de plástico isso aqui. Não era para estar aqui, vamos separar. Com o material que sai de dentro de casa, né, vai virar mais adubo, né, Paulo? E aí essa terra aqui, depois ela volta para outro vaso, né, como substrato para as plantas, porque a gente vai misturar com o que sai de dentro de casa. E na nossa composteira, eu coceira no nariz. Na nossa composteira, pessoal, tem de tudo. Resto de erva mate, que a gente toma um chimarrão aqui em casa, né? Cascas de ovos. Casca de banana. Justo, o que mais? Casca de Cenoura. cenoura. Não me decepciona, Paulo. Tu sabe que a gente coloca. Casca de laranja. Isso. Vai tudo para nossa composteira. Café. Café. A borra de café, né? É amor? Sem açúcar. É. Geralmente a gente faz o café passado e adoça depois. Então aquela borra do café, Ali. ela pode ir para a composteira porque ela não tem açúcar. Verdade. O que não pode ir para a composteira é gordura. É, senão pode, se a gente botar em alguma planta. Ela acaba matando a plantinha. É, porque Olha aqui, ó. Vai ficar muito legal nesse vaso aqui. vai mesmo. Muito legal mesmo. Eu vou tirar com a mão mesmo aqui, porque a raiz da jade ela é fácil. Essas raízes mais grossas aqui, né? Vamos tirar. A raiz, pessoal, o que é importante vocês terem uma noção. Quando você vai mudar uma planta de vaso, que a raiz tem a espessura de um dedinho, por exemplo, assim, uma caneta, tá? Vou fazer propaganda aqui, uma caneta Bic. Essa espessura aqui de uma caneta Bic, pessoal, precisa... Presta um pouquinho por gentileza. Caiu, Paulo. Ih, caiu. Então, se tiver a espessura de uma caneta Bic em diante, pessoal, aí vocês precisam passar uma pasta cicatrizante. Tá? Porque senão ela vai absorver muita umidade, né? E vai acabar prejudicando a planta, podendo até apodrecer. Aqui eu estou tirando assim mesmo, porque são raízes finas, né? Eu estou tirando porque eu quero que ela caiba naquele vaso ali. Vou deixar as raízes capilares, né? Essas raízes mais finas, que é o que realmente vai absorver os nutrientes. Então, depois de feito tudo isso, o que a gente vai fazer? A gente vai botar um pouquinho... Segura para mim um pouquinho, por gentileza. Minha ajudante, não esconde o rosto lá na câmera. Pessoal, a nossa compostagem, né? Então, o que acontece? Tem de tudo. De tudo. Para vocês terem uma ideia, ele é um substrato leve, eu posso apertar ele, que ele vai se soltar com facilidade. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos colocar aqui. Coloquei já um pouco de substrato no fundo, né? Aí nós vamos colocar a nossa plantinha. Segura mais um pouquinho para mim, por favor, minha ajudante. Vou tirar esse vaso daqui, para a galera poder enxergar. Eita, vaso pesado. E aí nós vamos, com licença, obrigado. Muito bem, muito bem. Colocamos, pessoal, um pouco de substrato já no fundo do vaso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai botar a plantinha. Me ajuda aí. Botar com as Isso. raízes, né? Exatamente. E o que a gente vai fazer? Vamos colocando o substrato. O hashi, Paulo, onde é que eu coloquei? Enxerga ele aí para nós? Pera aí, deixa eu ver. Não caiu? Será? Será que cai? Deixei lá no vaso. Eu pego aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? Colocamos o substrato. Vamos fazendo esse movimento aqui com o hashi. Com cuidado, para nós não deixar espaço entre as raízes. Olha, tem até casca de pinhão aqui, ó. O que é o bom da casca de pinhão? Enquanto ela vai apodrecendo, ela vai ajudando na drenagem, né? Porque acaba que ela fica
aqueles carocinhos, vamos dizer assim, né? E aí ajuda na drenagem, na parte da drenagem. A gente vai colocando o substrato nessa nossa jade. O hashi, por gentileza, quer fazer um pouco? Sinta-se à vontade. Não sei fazer um negócio, não. Não sabe? Olha aí, ó. Tudo que a gente não sabe, a gente aprende, não é? E é assim que você vai aprendendo. Olha aí que show. Deixa eu fazer um pouco mais desse lado aqui, ó. Tem um bracinho pequeno. Um bracinho de dinossauro. Bracinho pequeno. Bracinho de Tiranossauro Rex. Mas é que tu ainda é pequenininha, né? É a minha princesa. Então aqui a gente vai fazendo assim. Nós não estamos socando esse substrato aqui. A gente está fazendo ele pegar em todas as raízes, né? Ele vai ficar soltinho, mas a gente não pode deixar espaço, né, de ar aqui nessas raízes. Um pouquinho. É bom. A ideia é essa, que não fique ar, né? Não fique. Olha aí. Estando praticamente completo, fizemos uma bagunça aqui na mesa. Mas a gente limpa depois, né? Depois a gente limpa, porque senão a mamãe vai dizer que é que vocês fizeram de sujeira, sobra para eu limpar. Calma, mamãe, a gente vai limpar tudo depois. Porque aqui é o nosso Canal, né? estúdio improvisado, né? Estúdio. Mais ou menos isso. Olha aí, as mãos. As mãos. Mas isso que é o legal, né? Mexer na terra. Olha só, ficou bem top. Né? O que acontece, pessoal? Se fosse uma planta maior, como a gente trocou o substrato todo, era importante amarrar ela, né? Mas ela não é uma planta tão grande assim. E a gente vai deixar ela, agora que ela pegue, vamos deixar ela uns 4, 5 dias assim mais à sombra. Deixar ela pegar bastante claridade, mas vamos deixar ela mais à sombra por uma semaninha. E aí depois ela vai pro sol, né? Pode ficar no sol. Como esse verão promete ser bem quente, olha aí. Tá ótimo, Paulo. Ficou perfeito. Exatamente como a gente queria. Pessoal, olha que bonito que ficou. Deixa aí nos comentários. Diga se vocês gostaram. Deixa uma nota de 0 a 10 aqui no Isso aí, de 0 a 10. Pode ser. Não, e se não ganhar 0? Não sei. Acho que não, né? A galera não vai dar 0 pra nós. Bom, Por favor, não deem 0 pra nós, né? Então, pessoal, tá aqui, ó. Linda, maravilhosa. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vamos mostrar a nossa flor de outubro. É bom. Pessoal, olha só. A nossa flor de outubro. Ela tá fechadinha, né? Que agora deve ser umas 6 horas da tarde, mais ou menos. Então ela já começou a fechar. Mas a gente faz sempre o transplante. Então a flor de outubro, ela tá vindo linda, né? Apesar de estar em novembro, mas o tempo tá muito louco esse ano. Muito louco esse tempo. Deixa eu pegar o celular aqui, galera, para mostrar para vocês. Olha só. Desculpa a mãozinha na frente da câmera. Olha só. A nossa flor de outubro. Vou contar um segredo para vocês. A Paola tá lá na cadeira. De pantufa. Então, pessoal, aí tá vindo a flor de outubro. Linda, linda, linda. Esse vaso a gente trocou faz mais ou menos, eu acredito que... Um ano? Um ano. Não, não faz um ano, faz uns 3 meses, Paola, que a gente trocou. Então é isso, pessoal. Peguei o celular. Tá aí a Paola, a nossa Jade no vasinho. Então isso que é importante, fazer a manutenção, né? Verdade. Bom, gente, já vai aproveitando, deixando seu like. Pra quem não é inscrito, já vai se inscrevendo aí no nosso canal, porque a gente já vai fazendo mais vídeos bem legais, eu acho, né? Então... Quem quiser comentar, comenta. Comenta. Não tenham vergonha de comentar, né? Não tenham vergonha, porque aqui no nosso canal, tudo que vocês comentam de bom, a gente ama. Muito, muito, com muito carinho, gente. Pessoal, até o próximo vídeo, então, meu povo querido e amado. Beijão, até!